paz, seja muito bem-vinda à nossa jornada de oração estratégica, mães que oram pelos seus filhos. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque chegamos na metade da nossa jornada. Hoje estamos na nossa 15ª live, temos aprendido, temos compartilhado experiências, tem sido algo muito glorioso, muito maravilhoso, tudo aquilo que estamos aprendendo, que estamos aplicando, que estamos semeando na vida dos nossos filhos tem sido algo extraordinário. E hoje nessa live o nosso tema é sustento diário da família dos nossos filhos, né? E nós sabemos bem sobre... Ai, que lindo! Jair tá aí, gente, olha aí. Nós sabemos bem que quando a gente fala de sustento, né? Quando a gente fala de provisão, nós sabemos que Deus é o provedor. A gente sabe que tem o lugar ali da família, né? Cada um na sua família, cada um dentro da família tem o seu papel e o homem é tido como provedor do lar, né? A mulher ali é auxiliadora, os filhos estão debaixo dessa autoridade, mas nós sabemos que o provedor disso tudo é o Senhor, né? O homem é aquele que tem a responsabilidade de trazer o sustento para dentro de casa, mas o sustento quem dá é Deus, quem dá essa capacidade, quem dá essa força para que o homem possa trazer o sustento para dentro do lar é o Senhor. Eu separei aqui um texto muito maravilhoso, tem muitos versículos a respeito de provisão na Bíblia, né? Mas eu separei um porque ele é um texto assim que ele permeia a minha vida, que ele me dá uma base. Ainda mais pelo que eu e meu marido estamos vivendo assim nesse tempo, um tempo novo, um tempo de dependência divina, né? Nós nunca estivemos tão dependentes de Deus como nós estamos agora. Então, ou nunca reconhecemos tanto essa dependência como nós reconhecemos agora. Então, esse versículo tem tudo a ver com a questão da provisão. A paz, crente! Aleluia! Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Quando nós intercedemos, né, pela vida dos nossos filhos, quando nós semeamos... Ai, meu Deus do céu, é bem isso. Mas não é pimpinela não, é 3 corações. Quando nós semeamos essas orações, né, na vida dos nossos filhos, e dentro do tema de hoje, que nós iremos falar de provisão, e nós estamos falando do futuro dos nossos filhos, nós precisamos ter em mente que quem dá a semente é o Senhor, né? Ele dá a semente, ele também dá o pão, é o Senhor que dá a provisão, né? Quando nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos para que o Senhor dê, para que o Senhor libere, para que o Senhor abra, né? Para que o Senhor direcione. Eu sempre oro aqui, quando eu tô orando pelo meu esposo, quando ele sai para trabalhar, porque aqui em casa, né, ele sai para trabalhar e eu fico em casa cuidando das crianças. Então, toda vez que eu tô orando pelo meu esposo, eu oro ao Senhor para que o Senhor dê a ele uma nova estratégia, para que o Senhor dê a ele um novo processo, sabe? Porque o Senhor dá isso para os ímpios. Nós vemos ímpios ou filhos de ímpios descobrindo coisas novas, inventando novos programas, né? Novos processos de resoluções de empresa. Então, por que o Senhor não daria para nós, né? Por que o Senhor não faria por nós? Então, eu oro a Deus para que Ele faça isso na vida do meu esposo. Senhor, meu esposo trabalha na área de logística, então eu digo ao Senhor, Senhor, dê a ele um novo processo de resolução dentro da área da logística que ninguém ainda conhece, que ninguém experimentou, que ninguém ainda viu, para que ele possa ser, né, o inventor desse processo e o seu nome ser glorificado através da nossa vida, através da vida dele, através daquilo que o Senhor está fazendo. Oro também ao Senhor para que o Senhor abra seus olhos, para que o Senhor dê visão a ele, para que ele possa saber quem contratar, quem não contratar, quem promover, quem não promover, porque toda a nossa vida ela está no controle de Deus e a gente precisa ter
esse entendimento. Nós podemos fazer tudo com a direção de Deus e o Senhor faz isso. Basta que nós deixemos, né, o Senhor conduzir, deixemos o Senhor nos levar, né, e a gente ter aquela sensibilidade de entender o que Deus quer fazer no lugar que a gente está. Né? Às vezes a gente acha que Deus só vai fazer dentro da igreja, né? Ali no ambiente da igreja. Não, Deus vai te direcionar no lugar onde você estiver. Deus vai direcionar o seu filho no lugar onde ele estiver. Inclusive dentro da profissão, né, que nós já falamos aqui em outras lives, dentro da profissão que Deus direcionar, dentro da profissão que ele escolher, Deus pode levantar seu filho dentro daquela profissão que é uma profissão comum, né? Algo comum, não é nada novo, nada extraordinário, e Deus pode levantar seu filho ali dentro e seu filho fazer algo extraordinário, o seu filho fazer algo, né, fora do comum. Assim como a área da logística é algo comum, não é algo novo, vamos botar assim, não é algo extraordinário, é a logística. Mas Deus pode sim levantar o meu esposo dentro dessa área de logística e fazer algo extraordinário na vida dele. Pode levantar seu filho dentro da área da medicina, pode levantar seu filho dentro da área militar, não importa. Mas ainda assim, dá a ele algo novo, algo extraordinário ali, e algo que era comum, fazer uma coisa grande na vida do seu filho se tornar referência ali dentro. Então, quando a gente fala de provisão, nós falamos de provisão em todas as áreas. Não da provisão só do alimento, sabe? Só da necessidade do alimento, mas de toda a área da nossa vida. É por isso que o texto diz que ele dá a semente e também dá o pão. Porque o pão e a semente são, como é que se diz? Nossa, eu esqueci a palavra. Meu Deus, eu esqueci a palavra. Funções diferentes, né? A semente é aquilo que você ainda vai plantar, que você ainda vai regar, que você ainda vai ver crescer, para depois você colher os frutos dessa semente. O pão é aquilo que Deus te dá para hoje, para agora, para esse momento. Então, olha como que a provisão de Deus, ela permeia toda a nossa área, toda a área da nossa vida. Ele dá aquilo que você ainda vai plantar, que você ainda vai investir, que você ainda vai aguar, que você ainda vai cuidar, para você ver crescer e depois de algum tempo você colher esses frutos, como ele te dá a provisão de hoje, do agora, do momento, do que você está precisando exatamente para agora, que é o pão. O pão é o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? É o alimento agora, é o que eu preciso agora, é a urgência, é do momento, é aquilo que não dá para passar, não dá para esperar. O Senhor dá o pão, mas o Senhor dá também a semente. Meu Deus, eu sinto tanto Deus falar nessa palavra aqui comigo, e eu creio que Ele está falando com você também. O Senhor também dá a semente. A semente não é algo que você vai ver agora, que você vai ver hoje, que você vai colher o fruto de amanhã, de hoje para amanhã. Não é algo de hoje para amanhã, é algo que levará um tempo. É o Senhor cuidando do teu hoje, mas o Senhor também cuidando do teu futuro. É o Senhor cuidando do teu agora, mas também cuidando do teu depois. Você tá entendendo? Deus vai te dar o pão hoje, mas também vai te garantir a semente, para que você possa cuidar do teu amanhã, para que você tenha algo para colher amanhã, para que você tenha algo para colher depois. É o seu futuro, é o Deus cuidando do teu presente, Deus cuidando do teu futuro. Então, quando a gente fala de provisão, é Deus cuidando do agora, mas Deus cuidando daquilo que ainda vai acontecer. Em todas as áreas da vida. Entendeu? Em todas as áreas da vida dos teus filhos. Quando você estiver orando pela provisão, é a provisão de todas as áreas. Não se atenha somente ao do alimento, ao do comer, ao do morrer de fome. Não. Ah, Senhor, que meu filho não passe fome, que meu filho não passe necessidade. Não é só isso, mas Deus, Ele tem poder para cuidar de todas as áreas da sua vida. Prover em todas as áreas. Prover faculdade, prover bolsa de estudo, prover portas abertas, lugares que seu filho vai entrar, né? Lugares que você nem imaginava, e Deus já tá provendo, porque tá na semente, tá provendo para que seu filho entre, para que seu filho seja grande, para que seu filho seja referência, para que ele tenha sucesso na vida baseado na palavra de Deus, para que aquilo que seu filho faça venha glorificar a Deus. Então, quando você orar a Deus pela provisão na vida do seu filho, na família do seu filho, Deus vai prover o lugar, Deus vai prover todas as coisas. O Senhor provê todas as coisas, né? É aquele negócio, é
palavra de Paulo aos Filipenses, ora, o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além do que aquilo que pensamos ou esperamos, segundo o poder que em nós opera. O nosso Deus é poderoso para fazer mais, sabe? É mais ou menos assim, só para você entender o que eu tô tentando explicar, só para você entender, mais ou menos assim. Você não precisa ficar orando só pelo arroz e feijão, sabe? Se Deus tem carne também, sabe? Como nós pobres, nós entendemos assim, né? Não precisamos ficar orando só pelo arroz e feijão se Deus tem uma mistura para nossa comida. Tem vezes que a gente ora e a gente ora pelo básico. Senhor, em nome de Jesus, prepara o arroz e o feijão, né? Aquele negócio. Mas Deus, ele não tem só arroz e feijão para mim e para você. Ele não tem só arroz e feijão para mim, pro seu filho, para você e pro seu filho, para a família do seu filho. Deus tem o arroz, o feijão, tem a mistura, tem a salada, tem tudo completo. Deus não é Deus de coisas pequenas. Deus é Deus de coisas grandes. Deus é Deus de coisas extraordinárias. Deus é Deus de coisas maravilhosas, sabe? Deus é o Deus que proveu o maná no deserto, o ambiente que não era propício para provisão. Deus proveu o maná, a terra não dava, Deus fez maná descer do céu, querido. Era deserto, então a terra não dava, entendeu? O ambiente não dava. Então se embaixo não dava provisão, Deus fez descer por cima. Você tá entendendo esse negócio? Não dava embaixo, Deus fez descer por cima. Aleluia! Porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes, coisas extraordinárias. E quando nós oramos por provisão, nós clamamos por provisão, nós falamos do cuidado de Deus em todas as áreas da nossa vida, da vida dos nossos filhos. Então o Senhor, Ele vai dar a provisão que teu filho precisa hoje, através de você, se seu filho ainda estiver debaixo da sua tutela. Se ele já é casado, se ele já tem família, Deus vai dar diretamente a ele. Mas também vai dar a semente. Vai dar a semente. E eu aprendi numa consagração que eu estava, e a minha prima, ela trouxe uma palavra de oferta e entrou no meu coração assim de forma, sabe, que tá aqui, ó, pulsando até hoje, né? Deus, ele dá o pão e dá a semente. Você precisa fazer exatamente a coisa certa com a semente e com o pão. Você não pode comer a semente para tentar semear o pão. O pão é para você comer, a semente é para você semear. O problema é que às vezes Deus nos dá a provisão exatamente assim, semente e pão. E a gente come a semente e quer semear o pão. Mas o que é para semear é a semente, o que é para comer é o pão. Então entenda, no ambiente da provisão, essa live ela saiu um pouquinho aqui do que a gente costuma fazer, porque eu tô sentindo muito Deus nessa palavra, então eu vou entregar aquilo que o Senhor tá colocando aqui no meu coração. Desculpa aqui, o misto aqui de emoções, é porque o Senhor está colocando muito forte isso no meu coração e eu preciso entregar isso aqui. Se for necessário, depois eu faço uma outra live acerca do assunto bem mais direto do nosso tema, mas eu não posso deixar passar. Então você precisa entender que se Deus te dá a semente, você precisa fazer o certo com essa semente. Você precisa semear. E quando a gente fala de semear, né, semente, nós estamos falando de semear no reino. Deus, ele nos dá a semente para que nós possamos semear no reino. Essa semente, ela será em forma de oferta. Às vezes nós queremos uma provisão extraordinária, mas não semeamos nada. Não semeamos coisa alguma. Precisamos aprender a semear. Semeie ofertas a Deus pelo futuro dos teus filhos. Semeie ofertas. Senhor, eu estou semeando essa oferta pelo futuro do meu filho. Você sabia que você pode direcionar a sua oferta? É a semente. É a semente que Deus dá. Semente é para ser plantada. Semente é para ser semeada. Semeie essa semente numa terra fértil. E coma o pão. O pão, coma o pão. Não queira misturar tudo e comer a semente e tentar semear o pão. Porque pão, ele não cresce. Ele não desenvolve. Ele não frutifica. Ele é pão. Mas semente sim. Semente plantada. Semente regada. Cuidada. Ela cresce. Ela frutifica. Ela frutifica. E eu lembro daquilo que Isaac, ele semeou em tempos difíceis, lá em Gerar.
Quando Deus disse para ele não descer ao Egito, né? E ele ficou no lugar onde Deus mandou que ele ficasse. E ele semeia num tempo difícil, numa terra seca. E o texto diz que naquele mesmo ano ele colhe a 30, 60 e 100 por um. Porque semente que plantada, regada, cuidada, cresce e dá colheita. Você entende que para ter colheita você vai precisar semear semente, não pão? Para ter colheita você precisa semear o que é semente e não pão. Aquilo que Deus está te dando para você comer, você coma. Mas aquilo que Deus está te dando para você semear, semeie. O que Deus está te dando para você plantar, você planta. O que que Deus está te dando para cuidar do seu futuro, faça isso. Não destrua tudo agora. Não consuma tudo agora. E senão, você daqui a alguns anos vai falar, poxa, Deus, ele foi o Deus provedor do presente, mas nunca preparou meu futuro. Na verdade, foi você que consumiu tudo no tempo errado. Nós precisamos saber o que é para consumir de pão e o que é para plantar de semente. Deus, quando ele dá a provisão, ele dá a provisão completa. Ele sempre dá a provisão completa. Deus nunca dá uma provisão parcial, vamos botar assim. Deus te dá a provisão completa para aquele momento que você está passando. Me faz lembrar de Elias, quando Elias está ali no ribeiro de Querite, né? Ele libera aquela palavra que não haveria chuva durante 3 anos. Então Deus o envia para o ribeiro de Querite, manda ele ficar lá, dizendo que já ordenou aos corvos que ali o sustentem, né? Então ele tá ali no ribeiro, tá consumindo daquela água e os corvos estão lá levando pão e carne para ele. Mas então o texto diz que o ribeiro ele seca. E quando o ribeiro seca, o Senhor fala com Elias e diz, olha, vai para Sarepta, que lá eu já preparei uma viúva para te sustentar. Quando o ribeiro secou, a outra provisão já estava pronta, já estava garantida. Então o Senhor, ele sempre dá provisão completa. Se acabar aqui é porque Deus já preparou outra. Se acabar outra é porque já tem algo além. O que nós precisamos aprender é o que estamos fazendo com a provisão que Deus está dando. Como estamos nos relacionando com a provisão que o Senhor está dando. O que estamos fazendo? E quando nós oramos e falamos de provisão, ore também para que Deus te dê sabedoria para conduzir a provisão que Ele está te dando. Porque existe sim uma maneira de conduzir a provisão que Deus te dá. Existe sim uma maneira de conduzir essa provisão. Quando Deus ele libera o maná no deserto para o povo, ele fala o seguinte: vocês vão colher maná durante 6 dias. No 7º dia, não tem colheita de maná. Então, no 6º dia, vocês vão ter que colher porção dupla. Porção dupla. Colher para o 6º e para o 7º. E não adianta colher mais do que o necessário, porque se vocês colherem mais do que necessário, no outro dia vai estar tudo estragado. Porque eu dou provisão diária. Dou provisão certa e tem que usufruir da maneira que eu estou dizendo. O texto diz, depois você busca lá em Êxodo, o texto diz que alguns ficam meio assim desconfiados, então na hora de pegar o maná, eles pegam uma porção extra com medo de não haver no dia seguinte. O texto diz que quando eles amanhecem, o maná tá podre, cheio de bicho, fedendo. Porque eles não obedeceram a forma de cuidar da provisão da maneira que Deus havia liberado. Deus falou, tem provisão, mas tem que usufruir dessa forma. E aí eles perceberam que tinham que usufruir dessa provisão exatamente da forma que Deus estava instruindo. Então entenda, Deus está te dando uma provisão e Ele tem a maneira certa de você usufruir dessa provisão. Você precisa orar a Deus e buscar em Deus como que você vai usufruir da provisão que o Senhor está te dando. Da provisão que Ele está derramando sobre a sua vida. Você vai dizer, Senhor, me mostra o que é pão, o que é semente. Me mostra o que eu preciso semear, o que eu preciso comer. E o Senhor vai te direcionar.
E nessa tua como dizer, experiência com Deus, para você que ainda tem os filhos dentro de casa, nessa tua experiência com Deus, os seus filhos, como a gente fala da oração que caminha junto com a nossa ação, os seus filhos vão começar a entender e perceber como que Deus trabalha e como que você se coloca dentro daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E eles vão levar isso para dentro de casa. Quando eles se casarem, sua filha, seus filhos vão levar isso para dentro de casa. Se os seus filhos já são casados, já têm as suas famílias, você vai orar ao Senhor dizendo: Senhor, dá sabedoria ao meu filho, para que ele possa saber conduzir a provisão que o Senhor tem dado, para que ele tenha sabedoria em determinar o que é pão e o que é semente, o que ele precisa semear, o que ele precisa comer agora. Amém, queridos? Amém. Essa live foi até um pouquinho mais longa, deixa eu ver. Foi até um pouquinho mais longa, meu Deus. Mas é isso. Estamos encerrando aqui a nossa 15ª live, né? Provisão, sabedoria para orar pela provisão na vida dos nossos filhos, da família dos nossos filhos. Nós estamos de volta daqui a pouco com a 16ª live da nossa jornada de oração estratégica. Compartilha, mulher. Compartilha essa live, abençoa outras vidas, outras mulheres que precisam aprender a semear oração na vida dos seus filhos. Compartilha essa live, divulga. Você que não está no nosso grupo de oração, mães que oram pelos seus filhos, vai assistindo aí, nós temos as outras 14 lives salvas aí no nosso GTV. Assista, aprenda. Eu quero saber se você está fazendo a anotação no seu caderninho, tá fazendo as suas orações, anotando no seu caderno ou no seu iPad. Anote as suas orações e depois você vai voltando e vai vendo tudo aquilo que Deus fez por você, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu lar. Algo gratificante e maravilhoso. Beijo no seu coração, Deus abençoe a cada uma de vocês. Obrigada para vocês que estiveram aqui conosco participando. Tchau!